Olá, meus queridos e amados irmãos do grupo Defensores da Fé, aqui é teu irmão em Cristo, pastor Claudinei Gomes. E com relação à pergunta de hoje, né? Quais os maiores perigos que têm levado os casamentos dos dias atuais a se romperem, a cair numa crise, desfalecer, enfim, resumindo, cair nos braços de um divórcio. Os maiores perigos que têm assolado os casamentos dos dias atuais. Essa foi a pergunta feita hoje. Vi a participação de alguns irmãos, Deus abençoe, pastor Benedito, irmã Sidneia, a minha esposa que colocou a sua parcela de cooperação, muitos outros que, desculpe, falar nome aqui eu cometo equívoco, né? Porque não lembro o nome de todos. Mas, meus amados, eu vou fazer chover no molhado que, olha, tá dando quase enchente com isso que eu venho falando e não posso me cessar, né? Eu tenho que repetir aqui que Brasil é 140 mil casamentos que desmancha por ano, ok? 14 milhões de casais vivendo em segundo e terceiros casamentos, tá? 80% se queixam da falta de intimidade. De cada 7 casamentos, 1 termina em divórcio, e a pesquisa feita diz que 12 casais casam, 2 anos depois 6 se separam, 4 se toleram e 2 são felizes. Então a coisa é um pouco mais além ainda, viu, queridos? Tá? 80% de casais casados estão vivendo um tipo de crise, a coisa é árdua. Existem inimigos perigosíssimos rondando o casamento, que se fôssemos falar de tudo, nosso Deus, dá um livro aqui, queridos. Isso aqui é um debate para um mês, tá? Entraríamos na área da finança, entraríamos na área de desafios, crises, né? A questão de respeito que foi salientado aqui, né? Diálogo, foi falado bastante. O Alex cooperou bastante aqui também, o nosso grande parceirão aí, que abordou também a questão da sexualidade, não é verdade? Enfim, a minha esposa que colocou uns outros itens também fundamentais. Eu vou pegar aqui, meus queridos, carona, tá? Isso aqui é a resposta que eu tô deixando aqui, não é colagem não, que olhou na internet e trouxe aqui a vocês, não é nada disso não. Tem muitos anos que eu mexo com isso, e eu encaro isso como um ponto de preocupação muito grande, meus queridos, porque nação tríplice, o diabo ele veio roubar, matar e destruir certos casamentos. Eu estou um tanto assustadíssimo, meus queridos, assustadíssimo. Nos últimos anos agora, nunca se ouviu falar tanto em casamento em crise como nos dias que estamos atravessando, tá? Eu não vou dar nome aqui, mas um pinga é uma letra, e aqui não tem bobo no grupo aqui. Os senhores sabem que aqui no grupo tem um pastor aqui, a quem o Alex se intitula conferencista, e ele é muito grato pelas palavras do Alex, porque tem o Alex como irmão, que é um dos mentores desse grupo aqui, que foi traído 3 vezes, perdoou as 3 vezes, por último, a esposa foi embora com outro, ele teve um momento depressivo, que passou por o pior momento da vida dele, chegando a emagrecer 12 quilos numa semana e perder um punhado de objetos, inclusive notebook, óculos, pulseira de prata cara que ele havia ganhado, e parar o carro algumas vezes no Vale Paraíba que não sabia nem onde ele estava. Inclusive teve uma vez que entrou em Taubaté achando que estava em Sapucaí-Mirim, tá? E foi parar até no hospital com falta de ar, aperto no peito, como se tivesse 50 tijolos no peito. E diagnosticado foi que não era nada no físico e sim no emocional, com início de depressão forte. Então, meus queridos, para os senhores terem uma ideia, que a outra pergunta que eu vou jogar aqui, até essa questão de divórcio que eu ainda vou jogar aqui, entendeu? Porque o divórcio passou a ser um mal necessário. E eu não estou aqui lidando com pessoas psicóticas, neuróticas e religiosos, doentes emocionais. Estamos lidando com seres humanos. E eu acho que é em nome daquilo que Deus nos deu, né? Que é o amor, que é a base central do evangelho. Que evangelho para mim é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, certo? E ter amor é amar, meu querido, resume-se em enxergar com os olhos de Deus. Então, resumidamente, eu vou pegar a linha dos maiores terapeutas e eu vou falar aqui, tá? Eles abordam os 10 principais inimigos que roubam o amor do casamento, certo? Que levam um casamento a pique. Então existe 10, só que eu acrescentei mais um por minha conta. Isso aqui são coisas que eu aprendi, estudei, colocando em prática. Eu gostaria que antes que eu soltasse agora do 1º ao 11º, queridos, os senhores que são casados aqui no grupo, certo?
levasse muito em consideração cada item que eu fosse falando agora. Pegando para vocês, será que alguns de vocês aí não estão errando nesse ponto? Vamos fazer um diagnóstico de cada um de nós. Eu acho que esse é o ponto âmago, central. Para isso aqui é Defensores da Fé. Entendeu, queridos? Isso aqui não é grupo para enrolar ninguém, brincar com o sentimento de ninguém, que nós não temos mais tempo para isso. Então, se é um grupo sério, no campo da seriedade, eu espero que cada um dos senhores que são casados, aqui no grupo tem gente com pouco tempo de casado, mais tempo de casado, mas cada um fosse fazendo as suas avaliações acerca dos itens que eu vou falar aqui agora. Opa, pera um pouquinho. Será que eu não estou errando nisso? Vamos fazer uma avaliação, olha para a esposa, olha no olho aí, tá? Até porque Deus é quem colocou um caminho nas nossas faculdades mentais, né? Chamado consciência, que nos aprova ou nos reprova conforme os nossos atos praticados, tá bom, querido? Então vamos ao primeiro. Por incrível que pareça, o primeiro item que tem levado muito casamento a um caos chama mentira. Mentira. E cada item que eu falar aqui agora, ela vai levar a um outro abismo, porque a Bíblia quem diz que um abismo chama outro abismo, tá? E a mentira, ela vai levar exatamente ao campo da desconfiança, querido. Deixa eu citar uma coisa aos senhores aqui. Teve um caso de um camarada que não era evangélico, né? Trabalhava na fábrica junto com outro amigo e tal, e de repente o camarada era solteiro, resolveu ir no motel. Chegando no motel, ele viu o carro do amigo dele, mas ele pensou, mas esse é meu amigo aqui é casado. Ele pensou, esse meu amigo tá traindo a esposa. Na época, ele era aqueles toca-fitas, né? Aí o vidro tava um pouquinho aberto, ele arrancou o toca-fita do carro. Olha só para os senhores terem uma ideia. Aí ele disse, amanhã na fábrica eu entrego para ele brincando, tirando uma da cara dele. Aí chegou no outro dia na fábrica, ele viu que o amigo dele estava zangado, cara feia, fechada, de mau humor, e logo ele já pensou, claro, é a ausência do toca-fita, eu vou dar um susto nele, tá aqui, já entreguei, né, tá. Aí ele chegou, e aí, amigo, como é que tá? Não tô legal não, meu amigo. O que houve? Roubaram o toca-fita do meu carro ontem, você acredita? Aí ele, sério? Ele tava com o toca-fita atrás, hein? Aí ele disse, sério, meu amigo? Mas como? Rapaz, você acredita que a minha esposa saiu com o carro e foi no mercado comprar umas coisas? E aí ela chegou em casa dizendo que no pátio do supermercado roubaram o toca-fita. Ele só engoliu seco, escondeu e nunca mais entregou esse toca-fita. Olha para os senhores terem uma ideia, mentira. Meus queridos, vamos analisar uma coisa. Quando eu falo da consciência, a consciência que Deus colocou no ser humano leva as pessoas a ter o quê? O peso nela, você pede perdão, Deus perdoa, você volta a pecar. Na medida que você volta a pecar, a consciência pesa, de repente você pede perdão, Deus perdoa, porque afinal de contas tem muita gente brincando com aquele versículo 70 vezes 7, número de perdão perdoados, não é assim? Não te digo 7, mas 70 vezes 7. Então segura agora aí, meu querido. Na medida que você brinca com isso, você vai deixar a sua consciência doente e ela acaba caindo no campo de uma consciência cauterizada, morta, levando as pessoas a mentirem e a mentira para ela já é uma verdade. Você está entendendo, meu querido? Porque esse é o grande perigo, tá? Porque o dia que o seu marido, meu querido, ou a sua esposa descobrir uma mentira, aí o negócio vai começar a pegar feio pro seu casamento. Porque aí vem o diabo aproveitar da fraqueza para levar a mentalidade dele. E agora? Quando é que ele está falando verdade e quando é que ele está falando mentira? Então avalie isso, porque isso aqui é coisa muito séria e não vamos dar legalidade pro diabo não. Tá bom, meus queridos? Fale a verdade, não minta. E outra coisa que eu vou deixar aqui aos senhores. A Bíblia diz em Gênesis 2:25 que ambos estavam nus e não se envergonhavam. Quem era ali? Adão e Eva. Eu pergunto, roupa serve para quê? Para esconder a nudez do corpo do ser humano, não é assim? Então Adão não tinha nada para esconder de Eva e Eva não tinha nada para esconder de Adão, meu querido. Aí eu pergunto, o que você está escondendo da sua esposa? O que você está escondendo do seu marido? E eu vou dizer uma coisa aqui como homem de Deus, tá bom? Como boca profética, se você está escondendo alguma coisa do seu marido ou você está escondendo alguma coisa da sua esposa, você está dando legalidade para Satanás jogar esse casamento nos braços de um divórcio em tão pouco tempo, tá bom? Você tem a partir desse momento o livre-arbítrio de pegar ou largar aquilo que sai da minha boca aqui agora. Vamos ao segundo item? O segundo item chama-se hábito de discutir. Aí você pergunta, pastor, se isso é um abismo, leva qual outro abismo? Leva a cair
naquilo que chama de ladrão da alegria. O hábito de discutir, ele acaba gerando o ladrão da alegria. Tem pessoas que não são mais alegres porque discute por bobeira, meu querido. Vou dar uma ideia para vocês aqui. Tem conflito G, conflito M e tem conflito 0. O conflito G são grandes conflitos no casamento, certo? Conflitos que são momentos obstacularizados. Problema você tem que resolver, nunca vai deixar de ter problema, certo? Aí tem um conflito médio, aqueles conflitos básicos, momentos obstacularizados do dia a dia. Agora tem conflito 0, querido. Sabe o que é o conflito 0? Vamos dar uma ideia aqui. O marido chega para a esposa e fala, querida, vamos para a praia amanhã? Vamos. Aí faz aquela fantasia de alegria, né? Aí põe tudo no carro, mala, e fala, vamos para a praia A. Aí ela, eu prefiro a praia B. Querida, mas a praia A é deserta, a praia B é mais movimentada. Não, eu prefiro a praia B. Por que é só você que tem que escolher? Benzinho, mas vamos lá, pá, eu escolhi essa melhor praia, tal. Não, e olha, queridos, aquilo que estava para ser alegria, festa, já vira conflitos, já vira uma discussão no campo de onde não tinha nada, passou a nascer uma discussão. E outra coisa, às vezes se discute por bobeira. Esse hábito de discutir é um perigo, meu querido. Olha o terceiro item. Infidelidade. Meus amados, a infidelidade, ela está muito ligada ao campo da mentira, que ora citei os senhores aqui, certo? Que leva diretamente um casamento a destruição. Por isso, Salmo 101:6, a Bíblia diz, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Porque se você não é fiel ao seu esposo, se você não é fiel à sua esposa, você não é fiel a Deus, meu irmão. Você está entendendo? Não adianta, você pode largar a carteirinha de crente, não prega mais não, certo? Deixa igreja, deixa Jesus, vá para o mundo, bagunce o coreto, porque você não vai ser arrebatado se você não é fiel ao seu esposo, se você não é fiel à sua esposa. Eu não posso tampar o sol com a peneira aqui, meus amados. Tá bom, meu querido? Um outro item, mágoas secretas. E se isso leva a outro abismo, o abismo é a aparência, quer dizer, casamento que está hoje no campo da aparência. Porque a mágoa secreta, ela só é secreta quando eu sei que tem a mágoa. Quer dizer, eu pego ela, guardo em secreto, troco de cara, não é verdade? E aquela carinha que tinha eu, sendo o quê? Aquela cara feia, meio quilo de bique, 400 gramas de beiço, nariz comprido, uma sobrancelha cerrada que parece uma andorinha que voa 80 por hora, entrou na cabeça, a cauda ficou de fora, que fica uma cara mais feia que bater em mãe, uma cara azeda, que se virar de cabeça para baixo vai ficar mais bonito, né? Fica parecendo um maracujá comprado em 2 anos e meio na feira, meu querido, certo? Eu vou lá e troco de cara, ponho uma cara linda, bela e bonita, mas não passa de um pavão. Nada daquilo é verdadeiro, o sorriso é artificial, porque eu tenho um ódio por dentro, eu tenho uma mágoa por dentro, eu tenho um sentimento rancoroso por dentro, eu tenho um câncer, uma lacuna, um buraco, um vazio na minha alma por dentro e não correspondo. Sabe o que está faltando nisso? Está faltando bons diálogos, que eu já falei aqui, meus amados, tá? E se você não sabe, segura esta agora. Se tem uma palavra que vai curar a mágoa secreta e arrebentá-la no meio, é o autêntico, verdadeiro e original perdão. Porque eu lembro que eu tinha 1 ano de idade quando eu fui queimado. Despendurou a pele do meu braço para baixo, uma gordura quente, e hoje com 41 anos de idade eu bato. Tá aqui, ó, olha só. Ó, vocês escutaram? Eu tô batendo na onde foi queimado. Bato e não sinto mais dor. Assim é o perdão. Quando eu olho, lembro. Poxa vida, lembro, mas não dói mais. Você tá entendendo? Então o perdão, ele cura por dentro, ele neutraliza a mágoa secreta, tá bom? O 5º item que eu vou falar aqui que pode levar um casamento a um caos: ciúmes. E ele leva o quê? A neutralização da verdadeira, autêntica felicidade do casamento. Até porque tem um ciúme zelo e o ciúmes patológico, meus santos, tá? O ciúme zelo, ele é importante no casamento. É você saber avaliar a roupa que a sua esposa está usando, a roupa que seu esposo está usando, o melhor para ela, o melhor para ele, com quem ele está conversando. Você está entendendo? Deixa eu falar uma coisa aqui quando eu falei de infidelidade. Pelo amor de Deus, eu não posso deixar passar isso aqui. Não, essa eu não posso passar. O campo da tecnologia que estão vivendo hoje. Meu santo, a sua esposa sabe o número do seu WhatsApp, a senha, os detalhes do seu WhatsApp, a senha do seu Facebook, sabe? Se não sabe, você está escondendo o quê, meu querido? Outra coisa, minha santa, hein? A conversa paralela entre amigas, entre algumas pessoas, pelas rebarbas, escondendo senha. Eu vi alguns casamentos aí que rodou e
tudo começou com o quê? Com senha que marido não sabia. Meus irmãos, não se engane. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Do primeiro casamento de um, Deus faz dois. Hoje de dois, Deus faz um. Marido e esposa não vem pronto. Você aprende a ser o marido ideal e a esposa ideal. Mas se dois são uma só carne, nada que exista em mim que a minha esposa não saiba. Nada que exista na minha esposa que eu não possa saber, meu irmão. Eu tenho a liberdade de pegar o celular da minha esposa e virar nos avesso, ler papo dela com amiguinha, de maguinho e tal, você tá entendendo? Eu tenho essa liberdade, ela tem a liberdade de pegar o meu celular e revirar nos avesso, com quem falo, com quem deixa de falar. Ela tem a senha do meu Facebook, você tá entendendo? De vez em quando é ela que controla, gerencia meu Facebook, eu tenho a senha do Facebook dela, você tá entendendo, meu querido? Para não darmos legalidade para Satanás, meu irmão. É porque o diabo não brinca de ser diabo, enquanto tem muita gente aí brincando de ser crente, tá entendendo? Então, vamos tomar cuidado com isso, que isso é muito importante, tá bom? Muito bem. Então, o ciúmes patológico, meus queridos, ele faz ver coisa onde não tem coisa. Ele cria uma imagem fantasiosa na mente onde não é verdade, certo? Mas deixa eu dar uma corrida porque o tempo aqui é resumido. O sexto item, falta de tempo, certo? Falta de tempo. Olha, deixa eu citar para vocês em 5 ordens de regra de prioridade aqui. E onde é que a gente erra? Primeira ordem de prioridade é Deus, certo? Buscai primeiramente o reino dele. Segunda ordem de prioridade, meu irmão, é a palavra, certo? Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, diz a Bíblia. Terceira ordem de prioridade, com você mesmo. Se você não se compromete, você não se compromete com nada. Quarta ordem de prioridade, meu irmão, é com a família, para quinta ser com a igreja. 1 Timóteo 3, versículo 4 e 5 diz assim, ó: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, porque aquele que não sabe governar sua casa, como cuidará da igreja de Deus? E no capítulo 5, versículo 8, diz que é pior do que o incrédulo, nego a fé, meu irmão. Você tá entendendo? Então, tem gente que tem tempo aí, ó, para trabalho, tem tempo para resolver seus problemas, mas não tem um tempinho mais para chamar a esposa para um piquenique, para uma pizzaria, para um jantar especial só entre os dois. Isso é muito importante, meu irmão. Isso faz parte de uma renovação. Você sabe o que é renovação? Renovação é tornar ficar novo o que era novo, acabou ficando velho. Renovar. Você tá entendendo? Não deixa ficar velho não, meu irmão. Senão vinho vai virar vinagre. Você tá entendendo? Fala nisso, olha um outro item aqui, ó. Falta de companheirismo. E se um abismo chama um abismo, a falta de companheirismo leva à solidão. Às vezes tem irmãs que não gostam de acompanhar o marido, tá entendendo? Tem irmão. E outra coisa, às vezes um congrega na igreja A, outro congrega na igreja B. Isso também não é certo, meu irmão. Você tá entendendo? Porque isso dá uma certa legalidade também. Você tá entendendo? A falta de companheirismo é um problema muito sério. 1 milhão de coisas que eu tinha para falar aqui, não vai dar tempo. Você tá entendendo? Aqui tem muitos pregadores, ensinadores, palestrantes. Pega esses itens. Criem assunto debaixo da revelação e passe para frente. Vamos ajudar as pessoas. O oitavo item, meu irmão, é a falta de carinho. Meus queridos, deixa eu salientar uma coisa a vocês. O carinho, a falta do carinho, ele pode gerar, ele cai exatamente em cima do campo do vinagre, onde o vinho, que representa alegria, vira vinagre. Porque o carinho é a mais primitiva demonstração do amor. Quando o filho pródigo saiu de casa, quando ele voltou, a Bíblia diz que o pai foi, correu e o beijou. Você está entendendo? E a Bíblia diz: beijai o filho para que não se ire, certo? Marido, tratar a esposa com carinho, meu irmão, até porque a mulher é emotiva, o homem é racional, né? Não tem um canto na Bíblia que manda a mulher a amar. A mulher ama por ser de natureza dela. A mulher foi tirada da costela e costela está do lado do coração. E coração é a sede das emoções, meu irmão, certo? Mas a Bíblia manda o homem amar. Amai vossas mulheres, tratai ela como Cristo tratou a igreja, se entregou por ela. Agora, o problema também é que tem mulheres que não são tão carinhosas com o marido, certo? É muito importante, minha irmã, chegar, dar um abraço, certo? Garra o seu marido por detrás, dá um beijinho na nuca dele, certo? Isso é bonito, sabe? Dá um beijinho nela, meu irmão, sabe? Aquela fase de andar de mãos dadas, isso é muito bonito. Bom, vamos lá. O 9º item que pode possibilitar um casamento cair num caos, numa desgraça,
é o que chamo de excesso de independência ou dependência excessiva. Meu tempo aqui praticamente já foi, não tem mais tempo, mas isso aqui era coisa que eu queria ter mais tempo para falar. Isso gera um perigo chamado perigo do individualismo, sabe? O excesso da independência é quando, por exemplo, deixa eu falar de dependência excessiva primeiro. Quando o marido depende muito da esposa, ele não trabalha, quem trabalha é ela. Isso é um perigo, meu irmão. Não é coisa boa. Existem exceções, vamos respeitar as exceções. Mas quando às vezes a mulher depende só do marido, certo? E aquele marido mão de vaca, mão de samambaia também, que se segurar meio quilo de farinha, mergulhar de São Sebastião e Ilhabela, a farinha sai seca do outro lado. Isso é um problema sério, né, irmão? Puxa vida. Agora, tem a questão da independência. Quando a mulher é independente, ou o marido é independente, e aí cria-se um individualismo, e o que era nosso deixou de ser nosso para ser meu. É meu dinheiro, minha casa, meu apartamento, sabe? É meus negócios, é meu. Isso é um problema, porque casamento, meu irmão, é unicidade, não é unidade, não. Você tá entendendo? É um corpo só, é uma peça só. Você está entendendo? Isso aqui é muito, muito tremendo, meu irmão, certo? Então, vamos tomar um certo cuidado com isso, sabe? Na minha casa, eu procuro viver as palavras da Sunamita. Quando viu o profeta Eliseu passar na porta da casa dela, serve pão, trava um relacionamento, percebe que um homem de Deus, ela chegou para o marido e vai dizer o quê? Façamos-lhe um quarto, façamos-lhe, ponhamos-lhe, quer dizer, ideias compartilhadas, não tem individualismo. E aí, tá aqui o décimo. O décimo, meu irmão, eu poderia ver ele como veneno ou ver como remédio. Chama-se a incapacidade de interferir no problema através da linguagem do perdão. Isso aqui, meu querido, ele está levado à questão de um perigo chamado orgulho, o ego, a arrogância, certo? Porque o perdão é uma palavra muito chave para consertar, a humildade. Reconheça que você falhou, errou, dá uma ré, vai lá, peça perdão, dá um abraço, viu, meu irmão? Viu, minha irmã? E outra coisa, se o marido pedir perdão, não faça bico no campo da aparência para dizer que não vai perdoar, não. Perdoe, certo? Tem irmãs que se o marido vem, pede perdão, ela não perdoa na hora não, mas perdoe, minha irmã. Perdoe, tá bom? Vê outra coisa a você, meu querido, não compensa, a vida é curta demais. Não dá para ficar perdendo tempo com picuinha, gente. Não tem outra vida depois dessa. Ou a gente vive, ou a gente vai vegetar. E eu termino por conta aqui, eu acrescentei um outro aqui, ó. Um grande problema hoje é a ausência de Deus nos casamentos. Se você hoje não tem o hábito de um culto doméstico, oração com a sua esposa, uma consagração aí, uma vez por semana, jejum, oração, meu irmão, eu não sei o que poderá levar você a uma autêntica e verdadeira felicidade. Porque o problema hoje é que tem muitos casais que estão juntos, mas não estão mais unidos. E estar junto é uma coisa, estar unido é outra coisa, tá bom, meu querido? É Deus quem vai levar esse casamento a um patamar de bênçãos e profícua vitória se tivermos num plano no centro da vontade dele. Tá bom, meus queridos? Espero que as minhas palavras tenham sido de grande valia para abençoar todos os casados desse grupo e faça essa mensagem esparramar por todos os lugares aí aonde chegar a nossa voz para servir de grande bênção para outros tantos casados também, tá bom? Deus abençoe. Vamos à próxima pergunta para o amanhecer, com outra pergunta que eu penso que também será ligada ao casamento, tá? Deus abençoe. Um beijo no coração.